Barraco circulando. Oferecimento. Savenhago. É você com a bola toda no Savenhago. Participe. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Olá, sejam todos bem-vindos. No oferecimento de Ápia Volkswagen, Supermercado Savenhago, tá com a promoção das bolinhas, Lupo, meias e cuecas Lupo, Restaurante do Cidinho, Velho Armazém, Xalu Imóveis, Jornal O Imparcial e Imaginário. Tá começando aqui na sua TV circulando, mais um barraco circulando. Semana passada o bicho pegou com Marcelinho e João Farias. Essa semana, uma semana mais light. Temos um global com a gente, Juliano Matos, né? Você é um Dalit mesmo, viu? Maninho, antigamente eu falava, não, tem um amigo que trabalha na Globo, nem isso eu posso falar mais. Não pode mais. Juliano Matos, jornalista e agora palestrante. Vamos saber um pouco mais dessa história, né? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, muito Seja bom. Bem-vindo ao Barraco, obrigado, bom estar aqui. Só né? que eu sou seu fã, né, cara? Assisti o jornal com você, né? Obrigado. É verdade. Minha mãe falava assim, nossa, esse moço é tão bonitinho, né? Aí você não tem nada a ver, né? Pessoalmente, né? É que eu fico com ciúme, porque eu trabalho em televisão, minha mãe nunca me elogiou. Ela só fala assim, ô filho, você fala muita besteira, agora fala que você é bonitinho. O Juliano, eu conheci ele, acho que a gente foi jurado junto no Miss Rainha do Rodeio lá de Américo Brasileiro. Américo. E eu sou contra rodeio. Fizeram desfilar na passarela. É verdade, tinha esquecido disso. Eu nunca vou esquecer. Foi o Cajuru foi que apresentou. Mesmo. Foi ele mesmo. Fazia a gente entrar pela passarela. Não tinha como entrar por outro lugar, né? Tinha que passar pela passarela, ou seja, os jurados tinham que primeiro desfilar para todo mundo, né? É verdade, tinha esquecido dessa vergonha. É um amigo da minha vida. Mas também hoje ele é colunista social. Cajuru. Um abraço, Cajuru. Bom, vamos contar um pouquinho, depois a gente vai falar dessa sua saída da IPTV e esse trabalho de palestra que está muito legal. Semana passada você esteve na Unip fazendo uma palestra para os estudantes de publicidade. Mas eu quero saber um pouco da vida. Tá, deixa eu abrir aqui. Porque eu estive vasculhando a tua vida. Que medo, meu Deus. Quem é Juliano Matos? Aonde nasceu, Juliano? Eu sou de Cardoso, uma cidade... Cardoso? Nunca ouviu falar? Já, ô. Ah, bom, tá. Cardoso, coisa da Caçuco, velho. Ô, louco. Quem não conhece, precisa conhecer um pouco mais de geografia, né? Onde que é Cardoso? Conhece São José do Rio Preto? Lógico. Faz parte da Grande Cardoso. Esse daí, ó, é amigo do Dudu. Vai. Não, Cardoso tem 11 mil... Não, tem menos. Saíram umas famílias, tem 10 mil habitantes, né? 10 mil habitantes? 10 mil. E eu vim de lá. Eu vim de Cardoso. Você nasceu em Nasci Cardoso? Lá. Minha família tá lá. Mas você saiu de lá com quantos anos? Eu saí para fazer faculdade. No segundo ano de faculdade que eu me mudei para Votuporanga, né? Que é a cidade vizinha. Votuporanga eu conheço, tem a Carnavotu, que é muito bom. Faz parte da Grande Cardoso também. E aí, eu me mudei para Votuporanga por conta do trabalho e tal. Você trabalhava em quê? Rapaz, a minha história é um pouco longa. Qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi numa bicicletaria. Aos 10 anos. Eu conto isso na minha palestra, né? Faz parte, inclusive, da minha palestra. Eu venho de uma família muito pobre, né? Meu pai era alcoólatra, chegava em casa, mas alcoólatra mesmo, daqueles ignorantes que chegavam, quebrava tudo. Ele chegava, destruía, nós tínhamos que esconder as facas. É mesmo? Porque meu pai queria pegar a faca e matar Meu pai era pessoas. cachaceiro também, mas chegava e dormia. Não, o meu não, infelizmente. Eu digo isso que é horrível, horrível. Mas graças a Deus que eu tenho essa história para contar, e por isso eu estou aqui contando ela, né? Porque eu estava condenado a ser como meu pai era, né? E eu digo isso nas palestras, nas entrevistas, e essa é a razão de tudo, mais para frente você vai me perguntar isso, essa é a razão de tudo, de abandonar tudo, para contar um pouco dessa minha história. Você tem quantos anos hoje, Juliano? Eu tenho 30. 30 anos? 30 anos. Tem cara de menino, velho. Obrigado. Não, sério mesmo, na boa. Tá bem por 30 anos, viu? Tá bem. Pois é. Mas aí você saiu, o teu primeiro emprego, bicicletaria, e aí? Foi assim, na verdade, eu conto isso na palestra, o meu pai, ele chegava em casa, como eu disse, quebrava tudo, nós morávamos numa casa muito pequena, ele era motorista de um caminhão basculante da prefeitura, então já chegava estressado. Imagina, para uma criança que quer sempre receber o pai, quer brincar de futebol, quer receber um carinho, quer receber um abraço. Eu não tive isso na minha infância. Você tem mais irmãos? Eu tenho 2 irmãs mais novas. Mas a criança, ela acredita que ela pode mudar o mundo. Eu também acreditava que podia mudar o mundo. Nós, adultos, não. Nós nos tornamos incrédulos. A gente cria calo, né?
Mas a criança não, ela acredita que ela pode mudar o mundo. Eu verdade. acreditava que eu podia mudar o meu pai. E aí eu tive uma ideia louca. Nós não temos ideia, né? Nós temos inveja daqueles que têm ideia. Geralmente é assim. A gente os adultos, copia e melhora e fala que é nosso. Mas a criança não, a criança ela acredita que ela pode mudar o mundo, ela tem ideias loucas. A minha foi... É que na verdade é assim, só te cortando. O adulto, ele tem a ideia, mas ele fala, não vai dar certo. Ele tem medo. A criança, como ela não tem experiência, ela faz achando que vai dar certo. Exatamente. E talvez só falte isso um pouco. Na gente, né? Exatamente. Bom, e aí? Mais ousadia. Eu tive uma ideia louca, participar ao vivo, aos 9 anos de idade, um programa na rádio em Cardoso, Rádio Alvorada. Da cidade de Cardoso. Uma rádio AM. Isso. Do caramba. Domingo, programa ao vivo. A ideia louca de participar ao vivo no programa. Participei ao vivo e disse pra ele, pai, o senhor é importante na minha vida, eu te amo, o senhor é especial pra mim e eu te perdoo. Outra vantagem da criança, né? Porque a criança perdoa, nós não, mágoa. A gente fica de mal. E aí eu disse aquilo ao vivo pro meu pai. Claro que ele não mudou, né? Mas eu descobri que eu gostava de falar na rádio. Então eu cheguei em casa e disse pra minha mãe, eu quero trabalhar na rádio. É mesmo? Minha mãe, Juliano, acorda. Ela tinha visão cansada, eu digo isso na palestra. Como assim? 9 anos? Ficou de viado. Não, até isso que não, mas o problema é muito pequeno, você é novo. O que é isso? Sua avó, vai engrossar sua voz primeiro, moleque? E aí eu comecei a falar muito na cabeça deles, que eu queria trabalhar em rádio e tal. 10 anos eu tinha, meu pai chegou bêbado em casa. Consegui um emprego pra você. Você já achou que era na rádio? Falei, na rádio, pai? Ele, não, na bicicletaria aqui da frente. Eu fui trabalhar na bicicletaria. Mas sabe quando eu tinha uns 12 anos, eu pedi uma bicicleta pro meu pai e me deu uma caixa de isopor. Te juro por Deus. Vai vender picolé que você vai comprar a tua bicicleta. E eu fui vender picolé. Eu acho que é bacana, eu acho que falta um pouco isso. Você sabe que há uma frustração muito grande hoje, principalmente na nova classe média, né? Hoje se criou a ideia de que as coisas são fáceis. Não é bem assim. Não, imagina. Né? Eu acho que quando você tem uma história para contar, a tua vida se torna diferente. Lógico. Mas eu digo, porque a bicicletaria, eu confesso, não tenho nada contra a graxa, mas eu também não tenho nada a favor. Eu digo que a pior coisa do mundo é você fazer aquilo que você não gosta de fazer. Lógico. Mas eu descobri que aquilo que você não gosta de fazer é o que vai te levar. Pode ser aquilo que vai te levar onde você precisa ir. Por quê? Porque dentro da bicicletaria, meu amigo, tinha um rádio maravilhoso. E você... E o meu rádio era tão velho em casa que você colocava Sandy Júnior, parecia que era Bruno e Marrone cantando, pra você ter uma ideia. É muito ruim. Devia ser os valvulados ainda. Nossa, é horrível. Eu nunca entendi por que meu pai falava que Milionário José Rico eram os Gargantas de Ouro, porque no meu rádio eles eram desafinados. Mas era, hein? Mas aí você estudava de manhã e trabalhava à tarde? Trabalhava à tarde. Tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Eu comecei a ouvir rádio à noite, levava uma fita e dentro... A gente tá falando isso em 91. Agora eu... 20 anos atrás, você tem 30, 20 anos atrás, a gente tá falando em 91. Por aí. Eu sei que não era nem plano real ainda, depois que trocou... Acho que em 93 passou o RV, aquelas histórias. Exatamente. Tá, e aí? E o lance é que eu descobri 2 teclas mágicas nesse gravador, nesse rádio da bicicletaria. O play e o rec. Descobri que se apertasse os dois, gravava. Então eu pegava a fita do meu pai, que eu odiava, que ele tomava pinga ouvindo nessa longa estrada da vida. Eu pegava a fita, ia pra bicicletaria e ficava gravando. E aí as coisas começaram a acontecer. Coitada da minha mãe, né, que tinha que ficar ouvindo isso em casa. Mas você foi no rádio com que ano? 12 anos. Como é que foi sua entrada no rádio? Então, porque a minha mãe viu que eu tinha jeito pro negócio mesmo. Ela que pediu emprego pra você? Ela falou pro meu pai, né? E você sabe que a mulher é que manda em casa. Leva ele na rádio. E meu pai me levou na rádio. Porque eu chegava em casa, eu via aquela fita e tal, eu pegava a lata, tinha esses prendedores de roupa, minha mãe colocava numa lata de leite, e eu tirava a lata e ficava lá, falando, coitado dos vizinhos, né? Porque eu ficava treinando, cara. Por causa da acústica, né? Da reverberação, acústica, né? Exatamente. Legal. Então, amava aquilo. Aí meu pai decidiu e me levou lá na rádio, 12 anos. E aí eu comecei a trabalhar como técnico de som, aí eu passei a estudar, era à noite, comecei a trabalhar à noite. A entrada na rádio foi à noite. Eu colocava fazia Voz do madrugada. Brasil. Voz do Brasil, colocava a Voz do Brasil e fazia a mesa de som. Técnica. Isso. Que hoje não tem mais. Não tem mais, exatamente. Fazia até às 10 da noite. Tá. Então eu fechava a rádio, porque na época a rádio fechava às 10. E depois 5 horas da manhã abria de novo. Eu já cheguei a fechar e abrir rádio também. Na época que tinha o gravador, a caia, de rolo. Cartucheira. Cartucheira. E quando o pino não funcionava? Nossa, era horrível.
Mas olha, era melhor a cartucheira, porque depois veio o MD, que é tecnologia, né? O MD. E a gente não, depois veio o DAT, depois do DAT o MD. A gente era tão ignorante que na época a gente falava assim, olha, a partir de agora a rádio vai ser totalmente digital. Por causa do MD. Só que às vezes ele dava black disc, né? Apagava tudo. Apagava tudo. E aí... É porque na verdade o MD ele só gravava quando você ejetava ele. Se faltasse energia elétrica e você não tivesse ejetado, o processo de gravação todo não acontecia. Isso eu aprendi depois de perder muito MD. Não te sacanearam em rádio, não, quando você entrou para engrossar a voz? Não. Só me sacanearam que mandaram buscar um desentortador de disco, né? Também. Isso é folclórico no rádio, né? É uma caixa cheia de tijolo. Deixa eu contar para você uma passagem. Na Rádio Bandeirantes, o César Rosa, na minha opinião, uma das vozes mais bonitas no Brasil, hoje mora em Araraquara. E a gente sempre foi amigo, desde que eu era criança, ele é 10 anos mais velho que eu era criança, ele já era o grande César Rosa, da Rádio Cidade de São Paulo, da Rádio Mundial, gravava coisa em inglês. E aí, quando eu fui para Transamérica, quando eu fui para Bandeirantes, ele tinha um malinho, um moleque mala que ia todo dia lá, sabe? Ele era filho de um diretor qualquer lá na Band. Ele ia todo dia, eu quero ser locutor, como é que faz para ter uma voz igual a sua? O César falou assim, você vai fazer um teste amanhã. Amanhã? E aquela vozona, amanhã você vai fazer um teste. Um teste. Parecia o Cid Moreira falando, o menino, mas a sua voz não tá boa. Não. Fala o seguinte, amanhã na hora que você acordar, você não escova os dentes, você não faz nada, você pega 2 ovos, quebra na boca e gargareja. Que é isso? O moleque fez isso. E ele foi gravar no estúdio e tava o Zamarian, que é um grande locutor também, o Zamarian. E aí o César, para sacanear o moleque, o Zamarian, que era um grande sacana também, falou assim, Zamarian, esse menino é um menino novo, vai fazer um teste com a gente? Aí o menino já, e aí, beleza? Já deu aquela, né? Porque todo mundo tem isso. Eles têm batata na boca, né? Impostar a voz. Cara, na hora que o moleque abriu a boca dentro do estúdio com o Zamarian, era um texto ping-pong, né? Os dois juntos no mesmo microfone, o microfone aqui e um de cada lado. E logo que o moleque abriu a boca, gosto de ovo. O Zamarian, moleque, você tá cagando pela boca. Isso é bullying. Não, mas foi muito bom. E uma das histórias. E no rádio me sacanearam também. Mandaram buscar desentortador de disco, desentupidor de fio. E aí? Aí do rádio, no rádio AM, quanto lá verdade, em Cardoso? Eu comecei a fazer locução aos 14 anos, né? Qual que foi a primeira coisa que você falou no rádio? Você lembra? Não, foi um programa. Tinha um programa que... ridículo. Mas isso que é legal. Chamava Jovens Tardes de Domingo. Nossa, que bravo. Em Cardoso. Só a minha mãe e a mulher dos transmissores que ouviam, né? Imagina, no domingo, às 4h30 da tarde, numa rádio AM, quem que ia ouvir? Nossa, gente. Então, por quê? Eu colocava as músicas, foi a minha primeira oportunidade, né? 14 anos e aí eu comecei a fazer esse programa com músicas que eu gostava. Imagina um adolescente colocar... Não tinha nem programação. Só que, não tinha. E rádio AM, imagina, você não pode colocar a música simplesmente que você gosta. O rádio AM ele tem um público diferente e tal. Sim. E eu vi que aquilo não ia me dar futuro, rapaz. Mas graças a Deus eu tive... Mas você fazia locução, falava a hora certa? Fazia locução. A AM não é só hora, você não, sabe mas como a primeira coisa que você falou no rádio, você se lembra? Não, foi isso. Foi boa tarde, tá começando aqui. Ridículo. A minha primeira coisa que eu falei no rádio foi o Jogo do Bicho. Não esqueça até hoje, cara. E eu tremia. Você tremeu? Não, acho que... Bom, acho que deve ter, eu não lembro, mas acho que sim. E eu saí, cara, com o peito estufado, achando que era o cara que trabalhava na Rádio São Joaquim AM. Não, mas a gente tem isso, porque o rádio ele cria isso. Né? A gente vai amadurecendo e você vai vendo que não é nada daquilo. Eu me lembro uma passagem que o meu diretor me tirou do ar, isso eu já estava durante a semana. Poxa, porque eu comecei muito cedo, então você imagina a cabeça, né? E eu tinha uma vinheta que eu amava, que era assim, Juliano Matos, de Cardoso para o mundo. Você acredita? Acredito. Você precisa ser mais humilde. De Cardoso para o mundo. Porque a verdade é assim, eu sempre tive os meus sonhos, eu nunca escondi isso de ninguém. E você sabe que isso pode soar como prepotência para alguns, né? Esse moleque é um sonhador, é um bobão. Que é isso e tal, mas... E foi isso. Agora o programa, aí eu tive uma sacada, eu falei, vou trocar. Vou começar a tocar moda de viola no programa. E aí eu comecei, como eu já tinha sido técnico, eu fiz programa sertanejo, o que aconteceu? Comecei a tocar Zé Luiz Alo, Liu e Léo. Legal, raizão. Raiz mesmo. E pronto, aí ganhou os ouvintes do asilo, né? E aí, aí já deu... E quem que era a sua referência? No rádio? E no rádio, na TV, quem que era?
Rapaz, 95, 96? vou te falar que eu não tenho. Você não tinha um cara que falou, nossa, admira esse cara, queria ser igual a ele. Não No tinha. rádio, nunca tive. Não, né? Não, E nunca na TV? tive. Também não, acho. Não? Viu? Nunca tive. Tá, isso no AM. E quando você foi pro FM? Então, o FM eu fiz muito pouco. Na verdade, eu trabalhei 10 anos em rádio, mas a maior parte em AM. No AM? No AM, né? Eu fiz FM, mas eu fiz um programa de esportes, isso já em Votuporanga, na época da faculdade, eu trabalhava na TV da faculdade, Tá. e aí eu fazia esse programa de... Mas eu sempre gostei do AM pelo improviso. Então, com 12 anos, você já virou tua vida pra comunicação. Para comunicação. Com 12 anos, com 12 é isso anos. que eu vou ser. É isso que eu vou ser. E por isso que você foi fazer jornalismo. Por isso. Então, aí que tá, né? Tem toda uma história. Com 14 anos, eu comecei a fazer aquilo que eu mais abominava no meu pai. Eu comecei a beber e muito. É mesmo, Juliano? 15 anos, eu tomava... eu ia pro hospital internado em coma alcoólico. Você? Pois é. Esse rapaz, cara de bom moço. Pois é. Toda mãe que tá em casa queria ter Mas um mudei. gerro desse. Esse carinha de bom moço. Você tá Mas falando mudou. sério, você cachaceava mesmo? Pois é, rapaz, eu tive... Por isso eu digo isso nas minhas palestras. Era a sua referência, né? A minha referência, o meu pai, por mais que eu odiasse aquilo, né? Porque aquela imagem dele chegando bêbado em casa, aquilo me provocava realmente uma reação muito ruim, mas foi aquele caminho que eu tinha como referência. Eu acabei fazendo isso. Imagina, 14 anos, você já fazia um programa no rádio, tinha todo... Entendi. Então, você era conhecido na cidade, aquela Cidade história, pequena, e comecei tá? a beber e tal. Mas foi aí que aos 14, 15 anos que eu comecei a enxergar o meu futuro, onde Ter eu uma queria chegar, consciência. onde eu queria chegar. E aonde você queria chegar? Aonde você quer chegar? Há dois momentos aí na minha vida, né? O primeiro momento era a apresentação de um telejornal. Queria apresentar um jornal e queria apresentar um jornal na Globo. É mesmo? Sempre quis, desde adolescente. Eu também sempre quis, a Globo que nunca me quis. Mas aí o que acontece? As pessoas começavam a zoar, né? Isso mata, né, cara? Então, ou mata ou fortalece. Não, então... No meu caso, fortaleceu. Não, me matava porque eu não podia dar porrada nos caras. Entendeu? Eu ficava louco da vida quando meus amigos me zoavam. Meus irmãos me zoavam. Eu ficava louco da vida. Eu falava, tá bom, um dia vocês vão ver. Um dia vocês vão ver. Eu me lembro no dia que um amigo que mais me zoava me ligou pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar para ele o ingresso do YouTube, que ia tocar em São Paulo, que a rádio que eu trabalhava, que estava promovendo. Eu falei, não, isso aqui não vira nada, não. Sabe, é uma maneira... Não, imagina, isso aí é uma besteira. Arrumei o ingresso para ele e foi e tal. Mas não deixar de acreditar no sonho, né? Exatamente. Isso que foi importante. Eu também venho de família pobre, o pessoal que tem em casa já conhece a minha história. Meu pai cachaceava, mas ele dormia. Minha mãe, a dona Dulce, chegava a borrar em nós, fazia bagunça. Mas aí você tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo. E assim, olha, eu sou grato por tudo, a gente vai chegar a isso lá no final, mas a minha história, eu não só vim de uma família pobre, de uma família desestruturada, meu pai é alcoólatra e tal. Mas o lance é que o meu pai mudou. Ele é um outro homem hoje, entendeu? Que legal. E é isso que é a razão da minha palestra, que eu falo sobre a visão, sobre a forma como enxergar. Não, mas pera, a gente tá pulando. Vamos continuar lá. Esse do teu pai, que o teu pai mudou, a gente vai chegar nele e tal. Como é que chama ele? Elcio. Seu Elcio. Muito bem. Aí você falou, o teu objetivo era apresentar um jornal. Para isso tinha que fazer faculdade. Exatamente, não, e não tinha dinheiro para isso. Meu pai aí que ganhava menos de um salário mínimo, não pensava em faculdade pública, primeiro que não tinha capacidade para isso, não tinha um preparo para isso, uma preparação para isso. E aí eu queria fazer jornalismo, tá? Mas aí, como que eu vou fazer jornalismo, né? E eu digo na minha palestra algo que é importante você enxergar o seu futuro. É importante ver o seu futuro e não viver o seu futuro. Então, eu quero que você compare agora o seu futuro, aquilo que você sonhou para a sua vida, a um bolo de chocolate. Gordinho tem mania de comparar doce, né? Não, gordinho? Gordinho. Eu sou gordão, cara. Que gordinho, velho. Então, compara um bolo de chocolate. Então, a sua visão de futuro, o seu sonho é um bolo de chocolate. Mas não é qualquer bolo, é um bolo maravilhoso. Esse bolo está escrito o seu nome. E esse bolo está te esperando em um determinado ponto da sua vida. Você precisa caminhar todos os dias em direção a ele. Se possível, tirar uma foto dele e colocar na cabeceira da sua cama para que você acorde e durma vendo este bolo. Não perca o teu foco. Porque você não precisa saber quando você vai comer o bolo, mas você precisa saber que ele existe e que ele está te esperando e você precisa caminhar. Exatamente. Por quê? Porque no meio do caminho, a vida vai te oferecer trufas, bombons, tortinhas, doces aparentemente maravilhosos, mas que não se comparam ao bolo de chocolate. Sim. E, infelizmente, a gente tem encontrado muitas pessoas que trocam o bolo de chocolate por uma trufa. Se conformam. Porque não aguentam esperar. Precipitado. Eu não estou falando